Então, boa noite a todos, todas. Feliz porque veio um público um pouco maior no final agora. Demoramos um pouco para começar, visto que problemas técnicos. E talvez quem está pela live, né, o professor disse que tinha algumas pessoas que esteja meio instável. Então, enfim, a gente está começando hoje a rodadas de seminário aqui do Arquivo Memórias e Direitos Humanos, né, essa disciplina do curso de Arquivologia. E aí eu me chamo Thaís Ana Stephanie, eu sou aluna da História, e o meu colega Alberto. Sou aluno da Arquivologia. E aí a gente chamou aqui hoje o Lelê, a gente vai fazer umas devidas apresentações depois. Eu vou passar a palavra então para o Alberto, que vai explicar um pouquinho da temática, e aí depois eu vou apresentar o Lelê e passar a palavra para ele. Tá. Eu vou apresentar a temática para vocês, né? Um texto introdutório, para contextualizar o tópico da palestra, né? Começando. Existe uma perspectiva com relação entre o sistema capitalista vigente na contemporaneidade e a degradação acentuada do frágil equilíbrio ambiental do planeta Terra, tendo em vista que os entes protagonistas envolvidos no processo de expansão cada vez mais desenfreada do mercado visam a redução dos custos inerentes à produção dos bens de consumo, segundo Silva Machado Villani, de 2023. Nesse sentido, a publicação Capitaloceno, Era da Barbárie, de autoria de Iglesias Rios, de 2014, discorre abertamente a respeito dos incontáveis impactos socioambientais acarretados em prol do progresso, cujos resultados financeiros das desmedidas ações são colhidos por um grupo reduzido de atores, enquanto dividem as consequências negativas com o restante da sociedade. Destaca-se que a expressão capitaloceno deriva de um conceito da geologia, que comumente atribui o termo antropoceno para se referir ao impacto das ações humanas na Terra, segundo o Instituto Humanita, de 2020. No entanto, na obra em questão, que se utiliza do argumento elaborado por Jason W. Moore, tem-se o entendimento de que as práticas nocivas do capitalismo devem ser evidenciadas como responsáveis pelas máculas ambientais. Então, nesse sentido, né, a pessoa do palestrante convidado, o doutorando, ainda não defendeu o doutorado, Leandro Ferreira Souza, ele tem conhecimentos acadêmicos no que tange o mestrado em História, realizado pela URGS, assim como esse processo de doutoramento que encontra-se em curso pela mesma instituição. E daí hoje a gente vem discorrer sobre isso, né, sobre Capitaloceno, história ambiental e crises climáticas. E eu até brinquei com o Leandro que os exemplos dele ia ser o próprio dia de hoje, que estamos vivendo aqui em Porto Alegre, novamente com chuvas intensas, alagamentos e etc. Assim. Então, eu passo a palavra para ti, né? Tá, muito obrigado, então, gente, pela apresentação. Não é comum, né, a gente ser apresentado, né, até um certo momento ali da carreira acadêmica, né? Mas eu tô bem feliz de estar aqui, de ser convidado, né, para estar aqui. Eu vou pedir desculpa já, porque eu mudei relativamente pouquinho aqui do meu título. Eu troquei ali as crises climáticas por crises ecológicas, porque eu entendi que faria mais sentido com aquilo que eu quero trazer aqui hoje, tá? Então, como falaram, eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em História, e a minha pesquisa hoje ela não tem tanta ligação. Eu não vou apresentar a pesquisa de doutorado aqui. O que eu vou fazer aqui hoje é apresentar alguns interesses que eu tenho secundários, né? E aí aqui vai ser a forma que eu vou ter de compartilhar um pouco, né, disso com vocês. Então eu vou pedir para tu passar, por favor. Então, pensando, né, que esse evento está vinculado a uma disciplina de graduação, uma graduação da Arquivologia, eu vou aproveitar esse espaço para justamente formular essa conversa, né, que vai ao encontro de algumas reflexões que eu espero que ajude a mim também e a todos nós, né? Inclusive até como forma de aproximar a história da arquivologia, né, nessa interdisciplinaridade que a gente tem e que eu sempre gosto de citar, né, que a história é essencialmente uma disciplina interdisciplinar.
E o que eu preparei hoje é esse debate que vai ser, que, enfim, eu vou tentar dar uma encurtada frente, visto o tempo que já correu, mas é um debate que eu preparei para esses 40 minutos, né, que a Thaís tinha proposto. E aí, para isso, então, eu escolhi 3 casos para apresentar, né? São 3 casos que estão correlatos e eu espero que até o final eu consiga fechar bem eles dentro da temática do evento, tá? Então, são 3 casos que são frutos de crises ecológicas, são frutos de desequilíbrios ambientais, né? E enfim, nada melhor do que o dia de hoje para falar sobre isso mesmo, né? Realmente é complicado. Mas estamos aí num bom caso aí de crises ecológicas e climáticas que vem acontecendo já há algum tempo em Porto Alegre. Tu passa para mim, por favor. Então eu vou repetir um pouco do que o Alberto trouxe, mas é justamente para a gente poder sair de um ponto de partida igual aqui. Eu vou acabar fazendo uma introduçãozinha bem breve sobre algumas coisas que eu vou trazer e alguns termos, alguns conceitos que eu vou trabalhar ao longo dessa fala. Então eu começo falando justamente sobre o antropoceno, então, que vai dar origem depois ao capitaloceno, né? O antropoceno, então, ele é esse termo que existe há cerca de 45 anos. Ele foi cunhado na década de 1980 por um biólogo e por um químico posteriormente. E ele foi oficializado, então, em 2001, quando é publicado o primeiro artigo falando sobre efetivamente o antropoceno como esse termo. E a proposta, então, que essa oficialização e posteriormente, ali por 2009, 2010, a popularização do termo no debate público vai fazer é justamente a de situar esse antropoceno como uma alternativa ao Holoceno, né, que é a nossa atual época geológica e será por mais algum tempo, já que o antropoceno foi rejeitado, né, pela Sociedade de Geologia como esse termo oficial. Então ele não foi substituído ainda vivemos no Holoceno. E aí esses cenos, então, o Holoceno, o Antropoceno, o Capitaloceno, o que eles fazem é determinar em qual momento o planeta Terra e a humanidade estão vivendo dentro de uma escala de tempo geológica. Só que o que acontece é que já tem alguns anos, aí, mais ou menos desde o início da década passada, que alguns cientistas de diferentes áreas têm questionado se de fato a gente ainda vive no Holoceno, se de fato essa nomenclatura ainda representa a atualidade do planeta Terra, visto que o Holoceno ele representa aí os últimos 11.600 anos do planeta, e ele já é um termo que ele foi idealizado em 1867, então já há mais de 150 anos da existência desse termo, e aí o argumento que se dá é que talvez a gente tenha que pensar uma outra forma de pensar essa realidade, né? E aí o ponto de partida do antropoceno é justamente aquilo que o Holoceno não representa, que é a presença humana, a presença do impacto humano no planeta Terra. Passa para mim, por favor. E aí, essencialmente, então, o que o antropoceno argumenta é que as atividades humanas constituíram mudanças no planeta, no sistema Terra, que são determinantes para a realidade que nós vivemos hoje. Então, de forma direta, a gente tem a presença humana causando mudanças climáticas, aquecimento global, mudanças de paisagens, alterações bioquímicas e alterações em ciclos da natureza, como o ciclo do nitrogênio, como o ciclo do carbono. E de forma indireta também a gente tem aí o aumento de refugiados, o aumento de migrações forçadas, não necessariamente migrações humanas, mas também as migrações de espécies, né, não humanas que são forçadas a migrar de um espaço para outro devido aos seus ecossistemas estarem em extinção, ou enfim, em perigo. Períodos de seca e de enchente cada vez mais frequentes e uma perda de biodiversidade, que é algo que o Holoceno por si só não prevê, uma vez que ele não considera a presença humana como determinante no funcionamento do planeta. E aí, nesse sentido, então, o antropoceno ele é essa era do impacto humano. E aí o capitaloceno, em relação a isso, ele vai surgir como o Alberto falou, esse conceito crítico ao antropoceno, né? E é interessante notar que os idealizadores, os teóricos e as teóricas do capitaloceno,
eles não têm a pretensão de colocar essa nomenclatura como uma época geológica. De fato, ela só está servindo como uma crítica ao antropoceno, porque aqui se vê que não, aliás, os teóricos não acreditam que o antropoceno seja o melhor termo para designar então uma nova época que vai substituir o Holoceno. E o argumento então para isso é basicamente que não faz sentido nós responsabilizarmos o ser humano individualmente ou em pequenos coletivos pela grande aceleração e pelos impactos que a gente tem no planeta. Essencialmente, então, o argumento para isso é dizendo que o grande produtor, então, dessas mudanças, né, o grande produtor dessas consequências que eu citei, é justamente um sistema, né, um sistema que está vigente, um sistema econômico, social, um sistema essencialmente capitalista, né? E aí o motivo, então, central da existência da nomenclatura é dizer que a responsabilização individual é ineficaz para o debate e é inerentemente problemática, uma vez que responsabiliza pessoas que estão inseridas em um contexto social e econômico que as conduz a essas transformações. E aí o que o Jason Moore fala é que tem 3 coisas então, que o Capitaloceno vai trazer para o debate público que o Antropoceno não faz. Que são elas, então, primeiramente, o entendimento do capitalismo como uma questão multiespécie e como uma relação triangular entre o capital, o poder e a natureza. Segundamente, que a história do capitalismo é uma história de relação de poder e de acumulação primitiva. E terceiro, que o Capitaloceno desafia o eurocentrismo e insere os países emergentes, os países em desenvolvimento, nos problemas do mundo, especialmente aqueles países que foram vítimas e são vítimas ainda de colonialismo ou de imperialismo. E então o que acontece aqui é que enquanto o antropoceno é um debate muito bem localizado dentro das produções europeias, das produções do norte global, o Capitaloceno, dentro da ideia do Jason Moore, ele vai trazer esse debate para o sul global. Ele vai trazer esse debate com uma perspectiva, então, fazendo uma ponte, então, da perspectiva daqueles problemas da Europa com os problemas, então, do terceiro mundo, né? Entre aspas. Passa comigo, por favor. E aí, novamente, eu volto para nossas imagens e eu convido vocês a percebê-las, então, desse ponto de vista, né? Do ponto de vista dessa nova perspectiva que é de realidades, então, que são produzidas não por seres humanos de forma individual, mas por um sistema, né? Que estão inseridas, então, em um contexto indissociável de uma forma de produção específica que prevê a privatização de recursos, que prevê a maximização de lucro e que prevê um colonialismo ambiental. E aí eu vou voltar nisso posteriormente, mas eu já puxo aqui a ideia de que isso aqui vai gerar racismo ambiental, vai gerar injustiça climática e vai gerar uma ruptura, uma violação de determinados direitos humanos. Passa para mim, por favor. Por fim, então, o segundo pilar da nossa conversa, que é efetivamente a história ambiental. Essa história ambiental, ela é, de forma bem sintética, tá? Ela é um braço auxiliar da historiografia, ela é um campo do saber que pretende entender o papel e o lugar da natureza na vida humana, bem como inserir essa natureza, né, esse mais que humano, como um agente histórico que tem poder, que tem presença no passado e que tem presença no presente, sem necessariamente a parte humana, né? Ele tem presença por si só. E aí eu me utilizo aqui um pouco do que dois historiadores que são bem importantes para a história ambiental, o Donald Oster e o José Augusto Pádua, vão falar, que é que a história ambiental pode ser vista como um campo que pretende incorporar o aspecto biofísico na busca por uma abordagem cada vez mais ampla e inclusiva na investigação histórica. Sempre pensando que essa natureza, esse biofísico, é um agente, então, ativo na história humana. Posso comigo? E aí eu passo, então, efetivamente, a minha tentativa de dialogar de forma mais ampla com os temas do evento proposto aqui. Né? Então, para isso, como eu falei, eu vou explorar 3 situações de crises ecológicas onde, para mim, pelo menos, é possível perceber uma forte ligação entre o capitaloceno, a história ambiental e as consequências geradas pela presença ou ausência de documentos, de arquivos, de acervo, esse acervo como base documental fundamental para nós podermos pensar uma série de garantias essenciais para a manutenção de direitos humanos. E aí o primeiro exemplo, então, que eu trago é um caso
antigo, é o caso mais recente com o qual eu tive contato, mas é um caso antigo, ele acontece no Equador, e ele tem a participação de uma petrolífera, então, que atuava na Amazônia equatoriana. Então, entre 1964 e 1992, essa companhia, chamada Texaco, ela explorou petróleo em 2 províncias do Equador. Essa exploração ela partia de uma concessão pública que foi feita com a República, que permitia, então, que a Texaco explorasse e produzisse petróleo em uma área de 1 milhão de hectares. Posteriormente foi diminuído para 500 mil hectares. E aí o que acontece é que durante as operações da Texaco, que posteriormente então foi comprada, adquirida e transformada em um consórcio com uma gigantesca petrolífera dos Estados Unidos chamada Chevron, estima-se então que eles praticaram uma série de crimes ambientais naquela área. Assim. O que a união dos atingidos pelas operações Texaco-Chevron vamos dizer? Vamos dizer então que enquanto eles extraíram cerca de 1,5 bilhões de barris de petróleo na região, eles também descartavam toneladas de lixos tóxicos no meio ambiente, dispersaram cerca de 19 milhões de galões de petróleo na bacia amazônica, na bacia equatoriana, né? Através de vazamentos nos tubos, enfim, uma série de problemáticas que envolve aparelhos que já eram obsoletos, que envolvem uma irresponsabilidade deles, mas, enfim. 16 bilhões de galões de água residual despejados nos rios e nos solos da bacia e mais de 30 mil indígenas e camponeses diretamente afetados. Desses, a UDAPT, essa união que eu falei, estima que pelo menos 2.000 pessoas morreram de câncer devido às toxinas ou à água ou ao ar poluídos da região. Então, 2.000 mortes é o que se estima para esse caso. Passa, né? No site da União, a gente tem vários relatórios que falam justamente sobre como o caso da Chevron atingiu o setor da saúde na região. Então, lá a gente tem relatórios sobre incidência de câncer, de leucemia infantil, de problemas enfrentados em gravidez. E, claro, aqui é uma pequena configuração de um acervo, né, que a UDAPT então cria e constrói a partir de diferentes relatórios, a maioria deles técnicos, claro. E aí, enfim, volto aqui para dizer que em 92, então, a Texaco ela encerra suas atividades no Equador por conta de pressão social. E aí, em 93, finalmente a gente tem a constituição de um processo judicial nos Estados Unidos feito por vítimas da Texaco no Equador. E aí esse processo, a pedido da empresa, é transferido para o Equador, e no Equador a Texaco e a Chevron perdem esse processo depois de 2 décadas de um litígio ambiental muito grande. Eles perdem esse processo e são condenados a pagarem como recuperação pelos danos causados ao meio ambiente e às pessoas 9,5 bilhões de dólares. E obviamente a Chevron não aceitou, né? Ela tentou um recurso, não foi aceito. Eles então resolveram ignorar essa condenação, eles saíram completamente do país, tiraram todos os seus ativos do Equador, ignoraram a sentença e, estando fora, eles não conseguiram que o Equador então cumprisse, de fato, a sentença. E a partir daí, então, a Chevron começou a processar o Equador em diversas instâncias internacionais, diversos tribunais internacionais, inclusive um processo bem característico, que é um processo de 2009, que eles moveram dentro do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia. Então, no Tribunal Penal de Haia foi movido um processo contra a República do Equador por negação de justiça. E eles conseguiram, 9 anos depois, em 2018, a sentença então contrária ao Equador. Eles conseguiram condenar o Equador dentro das instâncias do Tribunal de Haia. O Equador foi condenado a pagar 120 milhões de dólares para a empresa, né, como forma de compensação também. E os 9,5 bilhões foram totalmente esquecidos. E aí eu vou pausar essa parte para a gente poder falar sobre o nosso segundo caso, que vai juntar então, passa para mim, por favor, que é o caso então da Vale, né? O caso da mineradora Vale, ele é já conhecido pelos brasileiros. Eu imagino que todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo já tenha em algum momento ouvido falar sobre isso, mas basicamente em novembro de 2015 nós temos o rompimento de uma barragem de rejeitos em Mariana, em Minas Gerais.
e um distrito de Mariana ele é completamente destruído, tanto as instalações, as construções, quanto o meio ambiente. E essa barragem ela era administrada por uma empresa chamada Samarco. Ela era vinculada ao Grupo Vale, que é uma mega corporação de mineração que atua, inclusive, no Brasil. E esse episódio ele é considerado o maior desastre industrial da história do Brasil. E aí eu acho que ele acontece de um ponto bem interessante, assim, que aproxima ele do caso da Chevron, que é essa irresponsabilidade de uma mega corporação com o funcionamento das suas próprias atividades. Isso porque no caso da Vale/Samarco, essas barragens já tinham sido condenadas. Já havia indícios, já tinham relatórios que indicavam, desde 2009, 6 anos antes, que aquela barragem tinha erros estruturais. E aí, assim como no Equador, essa tragédia ela gerou umas consequências bem graves, né? A gente tem dados hoje... Passa, por favor. A gente tem dados hoje de 19 vítimas humanas fatais. E eu quero deixar claro aqui que eu estou falando de vítimas humanas, porque se a gente está falando de meio ambiente, ecossistema e vítimas não humanas, a gente consegue fazer esse número ficar absolutamente gigantesco. Além disso, a gente tem 600 famílias desabrigadas, dezenas de processos e acordos feitos com as empresas, 2 leis regulamentadoras desse tipo de atividade, desse tipo de empresa, e assim como no caso da Chevron, a poluição e a destruição de uma bacia hidrográfica que afeta indiretamente outras tantas pessoas, né? Inclusive muitas comunidades indígenas. Então eu trouxe um mapa aqui que mostra justamente isso. Ao longo do curso da bacia do Rio Doce, que foi completamente afetada, e aí esse curso inteiro ele vai despejar a água do Rio Doce no oceano, esse trajeto ele foi afetando uma série de comunidades que viviam à beira daquela bacia. Passa para mim, por favor. Então, hoje, nós temos, no caso da Vale, a gente tem uma série de arquivos digitais, a gente tem sites do governo, como é o caso desse site do IBAMA, que traz várias documentações, relatórios técnicos sobre o caso de Mariana. A gente tem arquivos de memória de imprensa, a gente tem arquivos de exposição feitos em determinados lugares que depois foram transformados em espaços virtuais. E aí, claro, que eu trouxe, nos 2 exemplos que eu trouxe aqui, tem configurações bem específicas de registro documental, que são registros de relatórios e laudos técnicos, né? Mas eu ainda acho que falta, e no caso da Chevron eu procurei muito, assim, como é um caso antigo, eu entendo que exista uma lacuna, mas eu procurei bastante, eu entendo que existe uma lacuna nessa importante operação, né, de separar, de reunir e de coletar registros, principalmente de testemunhos que possam colaborar com a história, com a historiografia, né? E entendo, claro, que esses registros eles são muitas vezes feitos, então, pela arqueologia, né, pelos processos arquivísticos. E aí, claro, junto disso vem essa difícil tarefa de ter, por vezes, que se opor a essas estruturas dominantes do capitalismo. Passa para mim, por favor. E aí, o que eu quero trazer com esses 2 exemplos, então? Primeiramente, é um diálogo mesmo com vocês, porque aqui eu entendo que se alguém falar que eu estou equivocado na forma que eu estou fazendo essa leitura, mas é esse diálogo com vocês sobre como esses episódios têm em comum a existência, primeiramente e obviamente, de uma violação de direitos humanos, porque pessoas foram diretamente afetadas, mas também a presença de litígios ambientais que geram um debate público muito importante sobre justiça climática, sobre justiça social e sobre racismo ambiental. Porque se a gente pensa em justiça climática sem pensar a justiça social, a gente está pensando a justiça climática de forma errada, né? E aí esses 3 pontos eles são muito conectados para além dos direitos humanos com a história ambiental, né? E aí eu volto aqui ao início da minha fala e novamente eu convido vocês a perceberem essas imagens que eu mostrei durante toda essa primeira parte, do ponto de vista do capitaloceno, do ponto de vista desse espaço, dessa estrutura que de fato está controlando algumas coisas, inclusive algumas narrativas, né?
enfim, do ponto de vista dessa estrutura de poder que conduz mudanças que acontecem ao redor do planeta. E eu acho que um ponto em comum interessante entre esses dois casos é justamente o da presença inerente de aparatos, de estratégias capitalistas, tanto de maximização do lucro dessas empresas, quanto de uma autoproteção do sistema dessas empresas. Então a gente sabe que no caso da Chevron, elas foram protegidas tanto pelos Estados Unidos, a partir do lobby delas lá dentro. A gente sabe que eles foram protegidos por estruturas do Tribunal de Haia, que conseguiu fazer a reversão. E no caso da Vale e da Samarco, eu até tenho os dados, posso falar depois, mas assim, é uma questão, é um negócio assim de... O valor que a Vale teria que pagar, que foi acordado em 2022 ou 2023 para pagar de compensação, era o equivalente a um trimestre de 2024 de lucro deles. Ou seja, é quase uma mensagem de que vale a pena ter esse tipo de atividade econômica. Quase uma mensagem de que vale a pena estar nesses espaços e cometer esse tipo de crime, porque no final a gente tem essa possibilidade das empresas serem desresponsabilizadas, tanto em tribunais superiores ou mesmo em condenações que fazem com que a condenação não supere o lucro, né? Passa muito, né? E aí eu trouxe aqui então essa imagem, né, do antes e depois da região atingida pelas barragens, justamente para mostrar o tamanho enfim, do estrago que aconteceu na região, né? O tamanho ali do problema ambiental que a gente tem. Passa para mim de novo, por favor. E aí eu volto nisso daqui a pouco para fechar bem, mas eu vou passar então para o nosso terceiro caso, que é o mais recente de todos, e eu vou até pedir licença para não ter que voltar nisso, para não ter que rehistoricizar isso. Eu imagino que todo mundo aqui já esteja careca de saber como se iria, e eu imagino que falando sobre essa disciplina que tá sendo proposta aqui, conhecendo que a Thaís está na disciplina, eu imagino que vocês já devam ter conversado sobre arquivos da enchente, sobre a enchente como um todo, né? Então eu não vou voltar nisso, a minha análise vai ficar muito mais próxima, assim, embora eu faça um paralelo aqui entre as enchentes, eu vou ficar muito mais próximo da de 2024, tá? Mas eu faço assim, um paralelo com a enchente de 41 para falar sobre as continuidades e descontinuidades que a gente pode perceber, né, nesses processos históricos. Então, diferentemente dos casos da Vale, no caso da Chevron, a grande questão que eu percebo, que eu quero trazer para esse caso das enchentes é o de como a arquivologia, e aí, minha opinião, novamente, imagino que eu vou entender se alguém falar que eu estou equivocado, mas é sobre como a arquivologia passa por um desafio comum entre esses dois casos, que é o da ausência de interesse do poder público em desenvolver políticas de registro informacional desses episódios. Ou mesmo de conseguir resistir a essas estruturas de poder que deveriam garantir a constituição desses acervos e garantir o pleno acesso a esses acervos, e que parecem estar mais preocupadas com fundamentar esse processo de desresponsabilização do próprio sistema. Como eu falei, eu estou muito mais próximo de 2024 aqui e da ideia de que a gente ainda não conseguiu constituir um arquivo sobre o que aconteceu no ano passado, mesmo um ano depois, mesmo a gente tendo a rememoração desse fato no início de maio, né? A gente ainda não conseguiu ter esse registro, né? Passa para mim. E aí, se a gente compreender a importância do arquivo enquanto esse espaço de preservação de registros informacionais, né, que abrigam tanto, volta a isso, tanto os testemunhos do Estado quanto os testemunhos da sociedade civil, e a gente reconhecer o arquivo como essa instância fundamental para a garantia de direitos humanos, para a comprovação das violações dos direitos humanos, eu acredito que torna-se imperativo a gente defender o acesso irrestrito a esses acervos, né? Então, qualquer política que não assegure a plena acessibilidade informacional vai representar, então, um desafio crucial para essa ciência da informação. Especialmente quando a gente considera, então, a concepção que o Paul Ricoeur vai ter do arquivo. Para ele, que é um filósofo,
Ele vai falar que o arquivo se configura como um espaço de responsabilidade social, marcado por disputas de poder que perpassam a sociedade, e também como um estágio crucial do que ele vai chamar de fase documental da memória, que é onde os rastros, né, esses vestígios que articulam passado e presente, vão se consolidar efetivamente em um documento. E aí, nessa perspectiva, no contexto das enchentes, se esses rastros não forem adequadamente arquivados e transformados em documentos, defendo que nós estaremos comprometendo não apenas o direito à informação, mas também os próprios alicerces da democracia. Acho que é uma coisa que é até exaustivo, eu imagino que seja exaustivo de se falar dentro de uma disciplina de arquivologia, que é sobre como o acesso à informação é o acesso à democracia, inclusive garantido por lei, né? Desde 91 a gente tem a lei que é dever do Estado prover a gestão documental. E aí, o que na minha perspectiva vai se observar é a construção de sistemas de desresponsabilização que operam precisamente através dessa criação de estruturas destinadas a impedir essa amplitude democrática. Então, me parece que a ausência desse arquivamento, a ausência sistemática desse arquivamento, do arquivamento desses rastros que a enchente de 24 trouxe, vai representar uma violência epistêmica que pretende silenciar vozes, que pretende apagar evidências, minando a possibilidade de a gente ter, então, justiça e o que se chama, né, eu não sei se em português tem um termo melhor, mas o que se chama de accountability, né? Seria, basicamente, no português grosseiro, seria a responsabilização desses sistemas, dessas estruturas, né? E aí isso vai gerar, enfim, não vou entrar nisso, mas isso gera uma discussão muito maior sobre a dificuldade que o próprio sistema vai impor de podermos memorializar esses eventos como uma memória do capitalismo. Eu não vou entrar nisso, mas eu deixo aqui a menção honrosa para a professora Caroline Bauer, que trabalha com isso, e que eu acho que é um ponto-chave muito importante, porque está muito ligado com o direito à verdade, com o direito à memória e com o direito à história. Passa comigo, né? E aí, por fim, termino aqui, finalmente, enquanto a minha visão sobre a questão, e espero que eu consiga fechar bem isso daqui, a minha questão, assim, com relação à história ambiental é pensar que enquanto essa disciplina, esse campo do saber, ele se dedica a compreender o papel da natureza na vida humana, conhecendo essa natureza como um agente histórico ativo no passado e no presente, ela também vai suscitar um debate crucial com os direitos humanos. Essa discussão ela só vai se tornar viável a partir da formação desses acervos documentais robustos, principalmente porque nosso produto, né? O produto do historiador é o arquivo, é a fonte documental, né? Então, esses acervos que não só registrem as interações que a sociedade e o meio ambiente têm ao longo do tempo, mas que também sirvam como essa base material para a gente ter a garantia de direitos fundamentais, né? E nesses 3 casos que eu mostrei, efetivamente, nós temos uma efetivação do direito à reparação, do direito à compensação, né? E aí, sem a sistematização e a preservação desses registros, essas violações socioambientais, né, esses desastres provocados pelas ações humanas, né, que no caso aqui a gente pode trazer para as questões das ações de um sistema, que é o caso de enchentes, de contaminações, de desmatamentos, elas correm o risco, então, de cair no esquecimento, cair na invisibilidade política, inviabilizando tanto a responsabilização quanto a reparação histórica. E aí o arquivo, nesse sentido, do ponto de vista da história de um historiador, ele deixa de ser só um repositório do passado, ele passa a ter uma condição de possibilidade para a gente ter justiça no presente, né? E para a história ambiental, especificamente, o arquivo deixa de ser só um repositório da memória humana e passa a ser a possibilidade de aprofundar os debates sobre justiça climática e efetivar um discurso que compreenda a justiça social do ponto de vista não humano, né? E, finalmente, então, estendendo à natureza esse papel de agente histórico, sem necessariamente a presença humana. E é isso. Obrigado.
Nossa, muito obrigada, Lorena. Eu acho que quando eu te chamei, eu não esperava que eu ia ganhar uma aula tão boa assim. Eu gostei bastante de saber dos casos que tu trouxe, eu acho que foi bem elucidativo. Acho que conversou muito com várias coisas da disciplina que a gente já tinha falado aqui antes. Até o caso de migrações, assim, a gente teve uma palestra com uma pessoa sobre. Então, conversou muito com vários pontos, com várias coisas. Eu vou deixar aberto para perguntas, caso alguém tenha comentários, enfim. Acho que é isso. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Professor, eu queria entender se quando tu analisou esses casos, se tu, claro, eu também entendo que não é o que tu pesquisa necessariamente, que tu comentou que são interesses secundários teus, mas, por exemplo, tu trouxe, eu acho que existe uma diferença entre o exemplo de seleção o exemplo de arquivos que tu trouxe, porque no caso da Chevron e Texaco, me parece que seria uma organização sem fins lucrativos, organizada pela sociedade, como uma forma de reparação, e foram eles que foram, me parece, atrás desses documentos, desses relatórios, e já no caso da Vales trouxe ali um print do IBAMA, né, que seria então um órgão público que traz que faz essa accountability que tu comentou. Uhum. Tu percebe, não vou entrar não acho que seja uma dicotomia entre bom e ruim, entre melhor ou pior, mas tu percebe alguma diferença entre a maneira como essas diferentes organizações constituíram esses arquivos, há um tratamento, há uma mobilização de ideia do que é a memória a partir desses eventos diferente, elas são similares, eu não sei se tu consegue, a partir do que tu chegou a analisar, identificar alguma diferença, identificar similaridades, porque também, assim, acho que a partir do momento em que tu vai falar sobre a importância de um Estado que resguarde e que incentive essas políticas e que traga isso de uma maneira institucionalizada, acho que também é importante pensar qual que é o papel do Estado nessa constituição desses arquivos e o quanto de liberdade que se espera que a sociedade tenha nisso, enfim. Posso? Tá. Eu acho que, primeiramente, assim, a diferença, né, que eles têm de tratamento para fazer esses arquivos, no caso da União, da UDAPT, né, é muito claro assim, que a construção daquele acervo, a construção do arquivo que eles fazem com relatórios ali sobre leucemia infantil, sobre câncer, ela é muito condenatória. É realmente uma união de atingidos pela questão ambiental, então não tem como não ser condenatória. Eles realmente estão ali e aí eles têm... Houve uma série, assim, durante esses 20 anos de litígio ambiental, houve uma série de problemas de corrupção de juízes do Equador, corrupção do advogado da União, coisas que aconteceram nos Estados Unidos. Eu citei lobby, né, da Chevron, de pedir sanção econômica para os Estados Unidos para não conseguir levar adiante. Então, é condenatória, mas do meu ponto de vista é justificada, né? Eles constroem uma série de documentações que são bem elaboradas, que são relatórios técnicos, são laudos técnicos, né? Tem duas partes ali, tem duas abas, tem uma de relatórios de saúde e a outra de documentações, enfim, não lembro agora o nome, mas deixa eu ver. Ali. As outras são os legal reports, né, que são basicamente dois documentos. Um é sobre o advogado, esse advogado ele foi preso posteriormente nos Estados Unidos. Algumas pessoas do Equador falam que ele foi preso de forma injusta. A União fala que não, a União meio que foi contra ele, porque se descobriu que ele estava recebendo dinheiro
né, propina para poder ter uma... Porque ele era da defesa da União. E aí se descobriu que ele estava recebendo propina para amenizar essa defesa. E aí, enfim, uma série de coisas. Já na questão do IBAMA, a gente tem uma estrutura muito mais neutra, né, por assim dizer. Que é uma estrutura que vai trazer uma série de notas técnicas, laudos realmente bem neutros, assim, não tem nenhum, não me pareceu ter, eu não entrei tanto nesses documentos, mas não me pareceu ter ali dentro uma questão de condenação ou não condenação da Vale, da Samarco. Embora a gente saiba que do ponto de vista de como esse caso está sendo tratado, a gente vê aí uma questão de proteção da Vale muito grande, uma proteção de uma mega corporação do Brasil, porque entra naquela questão toda de que essas empresas saírem, a gente perde tantos empregos, a gente perde tanto em valor de mercado, é uma empresa que mobiliza um valor estratosférico de dinheiro para o governo. Então, houve, né, houve ali uma tentativa, mas aí, claro, do ponto de vista judicial, né? Não do ponto de vista da formulação de arquivos, houve essa tentativa de diminuir o caso. Mas aí uma questão que eu acho que é interessante, que tu falou sobre como é feita a mobilização da memória desses eventos nos arquivos. E essa é a grande questão para mim que a gente tem, principalmente no caso da Chevron. A Chevron, mesmo no site da União, a gente tem pouquíssima mobilização de memória. Não tem, do que eu vi, não tem uma documentação lá que fale sobre testemunho, que reúna testemunhos. Eu entendo que existe aqui uma questão que é a do direito ao esquecimento, então existe essa mobilização de uma possibilidade de não querer rememorar os traumas daquele evento. Mas nem no site da União, nem em nenhum outro site que eu vi, existe esse acervo de testemunhos, de memórias dos atingidos de fato. Está muito mais voltado para a parte jurídica da coisa, com laudos e relatórios bem técnicos mesmo, né? No caso da Vale, a gente tem daí uma questão, até porque é mais recente, talvez, assim, a forma que o Brasil lidou com esse caso, por ser tão recente. E, enfim, não sei, estou chutando. Talvez a forma que o Brasil lidou com esse caso foi mais responsável nesse sentido, porque a gente está num momento histórico assim que esse tipo de situação gera uma comoção um pouco maior, né? Enfim, completamente chute mesmo, tá? Mas a memória nesse evento da Vale, do que eu percebi, ela tem uma mobilização muito maior do que na da União e no caso da Chevron. Eu fiquei pensando também, né, agora com essa tua fala, assim, comentário com relação a essa pergunta da Lisa, que talvez a própria questão de proximidade com o tempo presente e com as situações de, tipo, não jornalística só, mas de imprensa, de internet, enfim, né, eu acho que da década de 90 para cá mudou-se muito com relação a isso, assim, com relação às mídias, né? Sim. Então, eu acho que muito da parte da denúncia, ela vem daí, assim, eu lembro muito da questão da Vale, né, de como isso foi denunciado muito, assim. Mas aí me choca muito quando que tu trouxe a informação que o valor que a Vale teria que pagar, né, é uma coisa que não faz cosquinha. Sim. Nessa empresa, assim, e que no fim não pagou, né, então isso é bem triste, assim, e como tu disse, né, perpetua para que, é quase um convite, tipo, vamos continuar fazendo esse tipo de coisa, né, e aí, nesse sentido, eu acho que queria trazer... Tomei a palavra aqui. Mas, nesse sentido, fiquei pensando, né? Quando a gente pensa aqui em Porto Alegre e as enchentes e tudo mais, e agora a gente pensa no dia de hoje, que novamente estamos vivendo, assim, chuvas que alagaram ruas e tal, etc. Um pouco disso, assim, de como as coisas não foram responsabilizadas, né, ano passado, e como tende a se perpetuar, acontecer de novo, assim.
porque não tem essa responsabilização, né? Quando a gente vê que continuam as mesmas pessoas no poder e elas não tomam atitudes, enfim, né? Nesse sentido de Estado, assim. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Colega, né? Não, eu acho que no espectro de... Acho que os 3 casos eles vão atravessar um pouco essa lógica, mas quando a gente traz para a parte de comunicologia especificamente, né, para a parte de comunicação, eu acho interessante pensar que atravessa realmente uma lógica do que se traz a respeito do conceito de capitaloceno, quando eu acho que isso talvez se intensifique até para a gente, acho que um exemplo das enchentes, porque é algo mais palpável para a gente à medida do acesso à informação que a gente teve. Mas eu acho que nos recortes históricos que a gente vai acabar adquirindo, queira ou não, essa coisa hegemônica da comunicação, ela está ligada a interesse capital, isso não é uma coisa tão nova para a gente, mas eu acho que isso molda o permeado da opinião pública à medida que o tempo vai passando e pode, e inclusive, acho que não só do mecanismo de imprensa, mas propriamente de como essas empresas manipulam o jeito que a opinião pública vê elas, eu acho que é um grande fio condutor para tudo isso, assim. Inclusive, a gente tem, né, experiências não tão antigas da América Latina que demonstram o quanto esse apreço e esse zelo à democracia por mecanismos de justiça ambiental ou pela memória, eles estão extremamente subordinados aos mandos e desmandos dessas empresas em relação ao Congresso, em relação a, seja lá quais formas de articulação política a gente tem a nível institucional. Então, eu acho que, assim, de comentário mais macro sobre toda a situação, eu acho que quando a gente fala dos arquivos do ponto de vista de preservação da memória, a gente está talvez lidando com o distanciamento histórico necessário, mas quando a gente parte do ponto de vista do fato enquanto algo contemporâneo, eu acho que a gente atravessa problemáticas muito grandes do viés da comunicologia. E eu acho especialmente que esses vieses, assim, no exemplo da enchente, era uma coisa absolutamente ridícula em vários aspectos. Vai pegar a cobertura de imprensa em relação às enchentes, era uma coisa assim de tratar com viés de expositivo, mas sem conseguir fundamentar qualquer articulação minimamente crítica a respeito do que aquelas autoridades estavam fazendo naquele momento, sabe? Ou de, sei lá, falar que a cena mais triste que se viu foi, sei lá, o menino Deus tá cheio de água, enquanto, sei lá, as pessoas estavam passando necessidade, né? Enfim. E eu acho que uma coisa que atravessa, justamente o que o professor trouxe também, é o racismo ambiental e todo o recorte de classe que se tem sobre essas coisas, né? E na prática a gente sabe que as enchentes, por exemplo, elas atingiram sumariamente os mais vulneráveis. E agora a gente vê toda uma política imobiliária que se remodula em questão de identidade na cidade com base nisso. E hoje quem de verdade está sendo atingido, quem de verdade tem problemas com acesso na cidade, são as pessoas que estão à margem das políticas públicas aplicadas, né? Então, eu acho que se a gente, em retrospecto histórico, atravessa a preservação e a memória por meio dos arquivos, na contemporaneidade isso é um papel da comunicação e, de maneira geral, eu acho que o capitalismo atravessa necessariamente todas as questões que a gente tem hoje, esse interesse de capital, atravessa o jeito que isso é documentado na contemporaneidade e o jeito que a comunicação aborda isso tanto de dentro das instituições, sejam elas públicas ou privadas, quanto do ponto de vista de imprensa mesmo, de reportar em relação às coisas. Então, acho que é isso. Assim. Quer falar? Não, eu concordo, acho que é isso, assim, é pensar que o capitaloceno ele é realmente uma estrutura mesmo, né? É uma estrutura de poder, está completamente vinculada ao capitalismo, ao neoliberalismo em específico, né? Que é uma estrutura que ela vai tentar e possivelmente conseguir controlar tanto a forma que a sociedade se organiza em torno desses problemas, quanto a forma que a sociedade comunica essas coisas, quanto a forma que a gente memorializa essas coisas, né? A gente... E aí essa questão, né? Eu não... Como eu falei, eu não ia citar isso, mas todo esse projeto que a professora tem de memórias do capitalismo é passando em torno disso, de como a gente tem uma dificuldade de colocar certos eventos como uma memória do capitalismo.
como a gente tem a possibilidade de fazer isso em outros lugares, em outros casos, uma memória do comunismo, uma memória... Não tem no capitalismo, no neoliberalismo, porque existe uma estrutura que garante essa desresponsabilização e essa desmemorialização dos eventos como eventos próprios de um sistema, né? Sim. Boa noite, é mais um comentário, Leandro, obrigada pela tua fala. Eu fiquei pensando bastante assim, nesse diálogo que estabeleceste entre o nosso campo, né, da história, com essas questões que dizem respeito à preservação, a questão da própria formulação do arquivo e essa importância social que tem, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, e a partir também um pouco do comentário que o colega fez, fiquei pensando se a gente está levando em consideração essas transformações, de pensar vítimas não só humanas, pensar nas ideias que a natureza ela também pode, de alguma forma, ter indícios e vestígios das mudanças e transformações pelas quais o planeta passa e tal. Será que a gente também não teria que ressignificar ou repensar o que é a lógica do arquivo, né? O arquivo como uma instituição que tem papéis escritos, será que dá conta desses outros tantos registros, assim? E aí eu acho que esse meu comentário, minha pergunta, enfim, na verdade é um pensamento em voz alta, de alguma forma acho que corrobora, não, mas dialoga com o que o colega trouxe, assim, pensando que a cobertura sobre a enchente do ano passado, né, principalmente do ponto de vista da mídia, foi majoritariamente de uma mídia digital, a gente não vai ter garantia nenhuma daqui a 50 anos que esses registros estejam disponíveis, né? Enfim, então tem toda essa questão da volatilidade do mundo digital também, da sua preservação, do acesso, disponibilização. Então pode ser que daqui a 50 anos a gente vá ver o que o Melo fez em relação a isso e não tem informação sobre isso, né? Então será que a gente não teria que pensar também em outras formas de registro, de o que olhar para buscar esses registros, né? Ou como é que a gente arquiva a natureza? Como é que a gente arquiva os bichinhos, sabe? Assim, então pensar um pouco dessa ideia também de como que a gente vai... guardar esses outros registros, como é que a gente vai preservar esses outros registros, né? Tem o José Augusto Pada, né, que eu citei antes, que ele é basicamente um dos pilares da história ambiental no Brasil. Ele defende que a gente pode ter uma história ambiental utilizando só a natureza como agente, sem a presença humana, né? Então ele fala que a gente pode utilizar só o clima, só a parte hidrográfica, tudo isso conta uma história por si só. Só que é muito difícil, né? Tem um slide de Mariana que tem uma foto de umas aves desse corpo ali. Bom, isso, essa aí. Essa imagem aí, eu publiquei um ensaio ano passado e nele, embora não seja sobre o tema de Mariana, eu cito esse caso de forma bem breve e eu uso essa imagem aí justamente para falar sobre como eu acredito, eu defendo que a gente tenha vestígios históricos na natureza. A gente tenha rastros, né, esses rastros que o Porriquet vai falar que são aquilo que liga o passado e o presente, para mim é essa marca que é um deles. Essa marca da lama nas árvores, que é a lama e é uma marca que ficou ali. Ela não saiu depois que a lama baixou, depois que foi limpada, tá ali a marca. E para mim, esse daqui... E as árvores morreram também, né? Exato, tem árvores mortas com uma marca bem específica de algo que atingiu elas. Oi? A marca da enchente. Marca da enchente, exato. A pessoa vai lá e coloca um marco ali, ó. Subiu o tanto. Exato. E a gente tem uma marca, no caso da enchente, uma marca física lá no mercado público, né? E aqui a gente tem uma marca diretamente inscrita na natureza, uma marca diretamente colocada ali, né? E aí, para mim, essa é a grande questão, assim, que eu acho que dá para historicizar as coisas sem a presença humana e dá para historicizar a natureza. Nem sempre dá, né? Porque, como tu falou, assim, uma questão de, como é que a gente vai historizar os bichinhos que estão ali, que fugiram, que não sei o quê. É difícil, assim. É claro, por isso que eu falo que a história ambiental, a história como um todo, mas a história ambiental, ela é essencialmente interdisciplinar, né? Tem uma frase
do Alfred Simmons, que é um biólogo dos Estados Unidos, que ele fala que a gente extrai ecologia de documentos do passado que não tinham essa justificativa. Então ele está falando que a gente tem documentações antigas de momentos que não se dava tanta importância para documentar a natureza e os impactos que a gente tem na natureza, mas desses pequenos documentos a gente consegue extrair ecologia. E talvez a gente tenha que extrair, no meu caso, né, talvez eu tenha que extrair a história ambiental também. Por isso que eu falei antes, que a existência de acervos robustos desse tipo de evento é necessária para isso. Porque se a gente for pensar só na parte de um acervo essencialmente sobre o que aconteceu com as pessoas, com as casas, é muito mais difícil de a gente fazer esse tipo de historicização, né? Da parte socioambiental, né? Enfim, questões difíceis aí, né? Mas eu acho que quanto mais a gente caminha, mais se torna possível essa questão, porque eu acho que a gente está tendo cada vez mais ali, desde os anos 70, a gente tem cada vez mais uma importância pública para a natureza, né? A gente tem ali, com o nascimento do ambientalismo ali na década de 70, essa preocupação maior, né? Eu me senti provocado todo o tempo. Eu não sei se vou referir brevemente algumas questões que colocou, principalmente o caso da Chevron, quando eu acompanhei de perto e acompanhei na minha adolescência. Eu era menino de 12, 13 anos, que a gente tentava entrar na Amazônia, era um espaço que não se podia entrar porque era dominado exatamente. A gente chamava do espaço gringo. Então, você entrava só de avião, havia um aeroporto maravilhoso, construíram uma cidade que se chama Shell Fesaca. Existe essa cidade. No meio da Amazônia. Tá? Então, hoje já existem vias de comunicação, estradas, que eu já fiz, né? Se colonizou a Amazônia. Ou seja, não existe mais a Amazônia equatoriana. Né? Quanto tanto a origem dela, né? Então existe hoje, são campos que são de cultivos, enfim. Existe ainda, esse abriu esta discussão da Chevron, né? E não sei se vocês acompanham, que é um caso parecido de Sacha, né? Que é outro campo de petróleo, com o governo de Rafael Correa, que são os governos que, de alguma forma, entrou em litígio com os Estados Unidos, né? A partir do governo deles, que entrou em litígio e tal, sei lá, os tribunais internacionais, houve no primeiro momento uma instância favorável a isso, depois vem os Estados Unidos, né? Se já apropriando do processo e deu no final. Então, eu vivi muito de perto disso. Enquanto a questão dos arquivos, né? Me sinto provocado e para quem está nos arquivos há muito tempo, um pouco de uma história nos arquivos vem dos 17 anos, quando eu entrei pela primeira vez no arquivo legislativo com estudante de direito. Então, eu me apaixonei pelos arquivos e estou nos arquivos há muito tempo. Sempre é nesse sentido, né, do valor público, do fim social que esses arquivos têm. Sem querer chamar Chavon, sem querer chamar, mas quem não conhece a história não está destinado a não saber do presente e pior do futuro. Então, é triste, né? Ver a situação dos arquivos. Aqui no Brasil existe uma política a partir da lei de 1959, 91, né? Que se estabeleceu a política nacional de arquivos. Por um momento, eu acho que um dos momentos mais, no sentido de estabelecer uma política, e que em algum momento eu me sentia muito engrandecido quando eu saía para o exterior, ou quando eu ia para os eventos, eu dizia, a política, né? A estrutura política nacional de arquivo brasileira é referência. E eu referência. Mas uma política pública não é apenas, né, um marco legal. Certo? Primeiro, porque nunca se conheceu a realidade dos arquivos. E se montou uma política pública, um marco legal em cima de uma questão que não era real. Não existia um censo, nunca houve um censo. Posteriormente,
esse marco legal não. E politicamente também vamos seguir derrubado, né? Já que o governo Bolsonaro foi a cabeça. Então nós não temos no Brasil uma política pública com relação ao arquivo, lamentavelmente. Se nós formos falar aqui do arquivo público do Estado, nós temos hoje o orçamento do arquivo público do Estado é mínimo, faz parte de uma secretaria. O arquivo histórico sequer temos, né, definidos os fundos documentais, falando tecnicamente, existem acertos, mas não existe fundo. Né? Então, e apenas trabalho com estagiários. Todo esse caso governamental é terrível. E essa preocupação tua, né? O que vai ser com os registros digitais? Com tudo aquilo que se produz. Né? Ontem nós tivemos uma reunião, porque eu estou coordenando um projeto do Museu do Carvão que foi atingido pela inundação. Né? A gente se conservou, enfim, se fez a conservação, e nós começamos a digitalizar. Mas digitalizar de uma forma técnica, né? Dentro do marco, seguindo as normativas, de forma que nós tenhamos, a partir da preservação digital, certeza de que esses documentos digitais vão permanecer a futuro. Daqui a 50, 100 anos eles vão ter. E para isso, é um processo que exige, né, não apenas questões técnicas, mas também questões políticas institucionais. Sem isso, você não consegue manter isso. Né? Então, muitos se dizem, não, vamos digitalizar os documentos porque, sabe, a salvação, a solução é digitalizar tudo. Então, você está digitalizando o depósito, colocando dentro de um espaço virtual, porque vocês não sabem o que tem, mais ou menos isso. E isso vai acontecer, isso está acontecendo. Né? E no caso do que está acontecendo na periferia, né? Guardaram o registro do que aconteceu, né? Desta última inundação. Eu fiquei me perguntando, eu estou conhecendo a realidade, assim, do desastre nos arquivos que aconteceu nesse estado. Você não tem ideia. Eu muitas vezes que ir lá para a história, sabe, o grupo da BUT, por favor, vamos denunciar o que está acontecendo com o arquivo. Eu escutei dizer de diretor administrativo, enfim, de pessoa pública, assim, puxa, até que enfim nos livramos. Essa frase, até que enfim, isso é um problema. É um problema com o historiador, é um problema com o arquivista que está lá, né? Insistindo, até que enfim, agora não vai ter problema, deixa assim. E eles vêm também... E só para comentar, e tem esparramado, gente. Nessa cidade, nas cidades aqui, em depósitos dos arquivos de todas as secretarias. Eles venham denunciar. Os setores públicos, o Ministério Público, enfim, ontem eu fui no Ministério Público do Estado, está em São Paulo. Não existe mais condições nem sequer de reparar essa argumentação, sequer de digitalizar como eles querem. Isso aqui é muito triste, sabe? Muito triste, né? Então, essa provocação que colocou, eu queria. E dando assim, eu queria te agradecer muito, né, pela presença. Tá. Gostei muito, parabenizar o Alberto, a Thaís, pelo convite, enfim, por essa fala. Eu acho que o início, né, eu estava pensando em outros seminários a partir dessa tua fala. Certamente vou te incomodar, né? Porque a gente está querendo organizar um evento maior, enfim. Então é interessantíssimo essa perspectiva, né? Tu vês enquanto o tempo tua boca. Posso. Só para completar, porque eu acabei esquecendo que a Carol tinha falado sobre essa digitalização, e tu lembrou agora, que é uma questão realmente bem interessante, né? Não só da parte de como essas fontes nascidas digitalmente, então as fontes que já nascem no ambiente digital, elas têm uma dificuldade de a gente manter elas em um espaço, né? O meu mestrado, no início dele, meu projeto, foi sobre as iniciativas de memorialização da pandemia. E aí eu ia falar sobre isso, sobre esses arquivos digitais, né? E aí, de início, assim, quando eu fiz a primeira pesquisa, eu vi que, assim, naquele momento de 2022, meados de 2022, tinham centenas de arquivos criados, centenas de iniciativas de memorialização
digitais. Centenas mesmo, assim, era muita coisa. De todos os tipos de recorte. Uma memória de mulheres grávidas, memória de indígenas, memória de um monte. E aí, recentemente não, mas assim, um ano depois, eu entrei de novo pra ver e sei lá, 30% dos que eu tinha visto tinham caído já. Página do Instagram tinha caído, site tinha caído. Uma série deles já tinham caído. E aí tu vai, mas eu vou colocar no archive.org, também não, ninguém salvou. Então, ninguém salvou, ninguém não teve esse... E aí eu fiquei pensando, cara, olha só, e eram uns projetos muito interessantes, muito importantes, assim. Esse tinha um que era Fala Parente, o nome, que ele era sobre indígenas, né? E aí o site caiu. E aí, posteriormente, eu descobri que eles fizeram um livro, publicaram um livro com os testemunhos. Era só de testemunhos indígenas. Eu sei, graças a Deus eles publicaram esse livro, porque senão aquele site tinha ido já. E aí isso aconteceu com vários, né? E do ponto de vista da digitalização também é um baita desafio, porque é isso que tu falou, assim, como é que a gente faz, aonde que a gente coloca, né? Até porque às vezes, por exemplo, se não me engano, faz uns 2, 3 anos que a URGS ia mudar o servidor da nuvem dela, lembra? Para o servidor da Amazon. E aí esse servidor cai no momento. Tudo vai embora. E ao mesmo tempo, como é louco a gente pensar que para manter essa preservação digital, a gente precisa de um monte de recursos naturais. Água, território, tudo. Então, assim, é uma reta, assim, se a gente quisesse preservar a história da degradação ambiental, a gente degradaria também o meio ambiente nessa preservação. Né? É muito louco. E aí eu nem citei essa parte de restauração e documentação, porque certamente tu sabe mais que eu, mas tem que ser também, né? Questão de restauração e documentação difícil, né? Não, e isso que o professor comentaste, assim, né, que tu ouviu, assim, finalmente nos livramos. Porque eu imagino que é isso, assim, tem muitos espaços físicos que estão com essa documentação, porque mandaram para um depósito, sabe-se Deus aonde, os documentos da secretaria, porque não querem mais ali, porque ali está estorbando fisicamente, né? Só que aí é isso, assim, digitalizar não resolve também, né? Como outro palestrante da Deus falou, quanto maior for o arquivo digital da pessoa, a sua relação eliminar o físico. O trabalho é maior quando você digitaliza e não organizar. Eu trabalhei com acervo do Varpino, você digitalizou tudo ele, mas você digitalizou de uma forma mais ou menos de uma organização empírica, que seja, é válido. E aí nós pegamos e claro, não tem que ensinar, tu tem que ler os 4.000 registros para entender, né, o contexto e o conteúdo do documento. Aí eu peguei os alunos e vamos trabalhar empiricamente isso. Então, eu demorei uns 4 anos na disciplina para organizar. E hoje você tem uma quadro de classificação, tem uma descrição do documento por documento, adequada, enfim, e eu sei que é muito consultado, inclusive, porque foi digitalizada dessa forma. Que um acervo de 4.000 registros, ou seja, 4.000 documentos. Nós estamos falando do Museu do Carbono tem 4 milhões. Que é pequeno, mas muito pequeno. Claro que em Santa Maria, que foi atingido, tem mais ou menos atingido umas 25.000 caixas. Estamos falando de 30, 40 mil, depois 40 milhões de documentos que está querendo ser digitalizados. Então, aí tem uma outra questão. Um dia, né, eu já discuti muito com os colegas historiadores e tal, mas eu preciso do bem trabalho sempre disciplinamento. A gente não morte. A gente não morte. Não, pelo contrário, sempre nos meus grupos, trabalhar historiadores, museólogos, bibliotecários, importantes, sociólogos, estamos trabalhando com Oliveira Silveira, uma série dele, na facete. Então eu tenho uma menina socióloga, tenho outra menina historiadora, a Bárbara, que eu conheço, eu conheci. Eu sempre trabalhei com grupos assim mais multidisciplinares. Mas
essa questão da digitalização é uma questão que tem que ser olhada com muito cuidado. Ninguém percebe o que significa isso. E o dispêndio também, né? De um negócio. Todo mundo, a solução digitalista. Todo mundo ganhando dinheiro. Né? A solução está aí. O que nós estamos tendo é a perda. Porque não existe uma política que diga ou que siga, né, um modelo de preservação digital. Não existe. O que você faz? Bota no HD tudo, digitaliza, a duras penas tecnicamente coloca que é matriz, que é derivada e acabou. Daqui a pouco, e essa documentação, cadê o HD? Onde que está? Eu presenciei isso. A digitalização do acervo dos códices de migração. É digitalizado, 20 tomos dos códices. Aonde está essa digitalização? Ninguém sabe. E foi institucionalmente. Então, acho que é isso. Agradecer mais uma vez. Obrigada por ter aceitado. Como tu viu, ele vai te incomodar ainda. E obrigada, presente, todo mundo. Quem ficou até o final também.